Fala aí pessoal, me chamo Vitor e estamos aqui no Castrágico. Hoje iremos falar da conhecida história de um romance que não teve um final feliz, O Castro Inês. Conto com a apresentação da Nicole para divulgar esse fato histórico. Oi gente, eu me chamo Nicole e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história do Canto 3, para vocês ficarem cientes sobre o assunto do podcast de hoje. Então, o Canto 3 é uma história de amor que simboliza a vivência do amor em Portugal. Ela foi narrada pelo Vasco da Gama e destaca um episódio romântico e dramático, deixando em segundo plano as questões políticas que marcaram na época. O Canto 3, de Os Lusíadas, que relata como tema principal o amor interrompido entre duas pessoas em Portugal. Ele começa na cidade de Melinde, quando Vasco da Gama invoca Calíope, primeira das 9 musas da mitologia grega. Ele pede ajuda para falar um pouco das suas glórias de seu país para o rei de Melinde. Após isso, ele relata sobre essa história de Portugal, desde o começo até os inícios das grandes navegações. Tudo começou em uma guerra muito importante contra os mouros. Com a aparição de Dom Pedro Afonso, devido ao seu esforço e competência, ganhou terras da Espanha e a mão da sua filha Teresa. Depois disso, se casaram e tiveram um filho chamado Afonso IV. Após Afonso IV atingir a maioridade, seu pai acabou falecendo e se torna um grande guerreiro. Com o passar do tempo, Afonso IV decide que queria substituir seu pai no trono, porém a sua mãe não gostou muito. Afonso IV estava muito determinado em sua escolha e por isso assassina sua mãe e concretiza seus objetivos. Afonso IV se casa com uma mulher encantadora e com ela dá à luz a 7 filhos. Após passar muito tempo, Dom Pedro I, que é um de seus filhos, cresce e se casa com Constância. Dom Pedro e Constância tinham muitos criados, porém haviam aqueles que Constância mais considerava. Inês de Castro, filha de Poderoso Fidal, era uma delas, concebida como dona da sua companhia. O casal consegue ter 2 filhos, porém o primeiro morre após dias de vida e Constância morre dando à luz ao segundo filho. Dias se passam e Dom Pedro se apaixona por Inês de Castro e felizmente o amor é correspondido. Seu pai não fica muito feliz com o romance, portanto Inês e Dom Pedro se mudam para Coimbra, a fim de poder viver o seu relacionamento. Juntos, eles criam 4 filhos. Quando seu pai ficou sabendo, ele não queria de jeito nenhum que seus filhos assumissem o trono. Friamente, ele prende Inês enquanto Pedro estava em uma expedição e manda matar Inês de Castro. Quando Dom Pedro descobre, ele fica extremamente revoltado e espera a tomada do trono para se vingar. Quando esse dia chegou, ele torna Inês de Castro rainha. Não satisfeito, ele manda matar todos os responsáveis pela sua morte. E assim a história acaba. Dom Pedro fez questão que a sua amada ainda se tornasse rainha, mesmo morta. E assim ela é reconhecida mesmo nos dias de hoje. Houve até boatos que Dom Pedro I mandou desenterrar a noiva e fazer a cerimônia do beijamão da rainha com as pessoas que a degolaram, mas são apenas lendas, ainda mais que essa história surgiu um século depois da morte dela. Exatamente, Rebeca. Teve até esse boato aí, né? Mas não tem comprovações e, como você disse, foi lançado isso aí 100 anos, praticamente depois da morte dela, né? Eu acho esse canto bastante trágico, né? Por conta de não ter um final adequado, né? E por realmente ter acontecido, né? Ainda mais por ter um final vingativo, né? Que ele manda matar quem degolou ela, né? Mas como a gente vê assim, a gente não acredita. Eu mesmo olhei isso aqui, eu pensei que era um canto, mas quando vi que realmente aconteceu, né? Eu fiquei chocado, né? Como as coisas realmente eram na época e como a política estava sempre acima, né? Como Dom Pedro I, que siga seu coração, ele simplesmente teve sua amada morta, né? Mas eu achei bastante triste a história. O que vocês acham? Deixe suas opiniões no comentário abaixo. Tchau, pessoal!